Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vererendas irmãs, amados irmãos, nós temos nestas duas leituras da Santa Missa uma ideia central de que nós devemos produzir bons frutos para conquistarmos o céu. Esta é a nossa grande missão como verdadeiros cristãos católicos, produzir bons frutos para que possamos receber o nosso descanso eterno no céu. Do contrário, a gente não vai encontrar o céu, como São Paulo nos disse na primeira leitura. O fruto que nós devemos produzir na nossa vida é o fruto da santidade. Do contrário, o que acontece? Quem vive no pecado, o salário do pecado é a morte, é o fim. No Evangelho nós temos também essa ideia central. Jesus fala da árvore que deve produzir bons frutos, e a árvore que não produzir bons frutos, ela será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, só nos resta uma opção: sermos uma boa árvore, produzir bons frutos, para que possamos ter um dia a eternidade no céu. Se pararmos para refletirmos um pouquinho, a gente vai perceber que nós somos uma boa árvore, porque vem de Deus, nós viemos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Mais ainda, pelo batismo nós somos filhos de Deus. A árvore é boa, a planta é boa, mas nem sempre a gente produz muitos frutos, nem sempre a gente produz bons frutos. Às vezes, quando a gente vai no supermercado, a gente fica escolhendo aquele fruto mais bonito, né? A gente olha a cor, olha o tamanho, tem aqueles frutos mais ou menos. Ou talvez uma pessoa poderia produzir mais frutos na sua vida, não está produzindo. Amados irmãos, nós devemos cuidar muito da árvore da nossa vida. É a nossa própria alma, cuidar da nossa alma para que ela possa ser produtiva, para que ela possa produzir boas obras. Nós dependemos disso para a nossa salvação. E por isso nós devemos ter um cuidado especial com essa árvore que é a nossa própria alma. Quando a gente vai plantar uma árvore, a gente fofa a terra, a gente vai organizando, cava, faz uma cova mais larga, fofa, coloca o adubo, o esterco. É preciso adubar. A gente precisa de adubar a nossa alma, de alimentar a nossa alma. Eu venho lá de Varriçai, o meu pai cuida de café. Lá agora está no final da colheita de café. Nessa época, ele já vai separando a palha de café para jogar na lavoura de volta como adubo, ou separando um dinheiro para comprar o adubo. Por quê? Ele sabe, se ele não adubar o café, o outro ano não tem colheita, é perca total. Ele tem que cuidar da lavoura, ele tem que cuidar do pé de café, e a gente tem que fazer assim também com a nossa alma, e às vezes colocar o adubo certo. Na roça, quem tem um quintal, quem tem uma hortaliça, sabe também disso que eu estou falando. Às vezes tem a couve, a cebolinha, certas plantas, a gente coloca o adubo certo. Lá na roça, por exemplo, a gente tem muito costume de colocar o esterco de galinha na cebolinha. A pessoa chega lá: nossa, a cebolinha está diferente, cebolinha de folha, está grande, diferente, viçosa. Mas ela não é diferente, porque a gente coloca o adubo certo, já separa o esterco de galinha, fofa a terra e coloca na cebolinha, que a gente sabe que vai ficar bonita. E às vezes tem gente que precisa disso, precisa de colocar o adubo certo. Tem gente que precisa do adubo de uma confissão, de uma boa confissão, talvez o adubo de rezar melhor o seu terço, talvez o adubo de se esforçar mais no seu trabalho, na sua profissão, talvez o adubo de participar com maior piedade da Santa Missa, da oração. Talvez tem gente que precisa do adubo de uma novena, fazer uma novena, pedir a Deus uma transformação, uma cura. Enfim, nós precisamos cuidar dessa árvore, nós precisamos adubar.
E às vezes Deus nos poda também, a árvore tem que ser podada. Voltando mais uma vez lá na minha terra, às vezes a gente poda o pé de café só no meio, a gente vai podando as varas mais finas. Outras vezes tem que cortar embaixo, tem gente que precisa recomeçar a vida espiritual, precisa cortar embaixo, e Deus nos poda. Quantas vezes Deus vai puxando a nossa orelha, Deus às vezes deixa a gente cair numa fraqueza, numa miséria, para nos levantar, para a gente crescer mais ainda. Às vezes é preciso passar pela poda, a árvore vai ficar mais feia, não é? Às vezes dói a purificação, a correção de Deus, mas é preciso a poda na nossa vida. Deus vai nos podando, vai nos forjando, nos purificando, para que a gente possa talvez depois, no futuro, produzir bons frutos. Fica tudo feio, o pé de café fica feio, passa ali um ano, vai brotando aos poucos, mas depois vem aquele broto com vigor, e daí 1 ano e meio está produzindo de novo. Às vezes a gente precisa passar por essa purificação, as provações, as dificuldades, mas depois a gente começa a produzir muitos frutos, a gente começa a produzir bons frutos em nossa vida. Portanto, amados irmãos, a nossa alma é uma bela árvore que deve ser cuidada, que deve ser adubada, que deve ser podada, que deve ser tratada com maior carinho, para que possamos produzir bons frutos na nossa vida. Tudo que a gente mais precisa é, no dia do nosso julgamento, apresentar os bons frutos da nossa vida. Como nos ensinou Jesus no Santo Evangelho de hoje, não é aquele que me diz da boca para fora, Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que é produtivo em sua vida, que produz bons frutos. Por isso, nesse domingo, é um exame de consciência para nós. Que tipo de árvore eu sou? Quais os frutos que eu já pratiquei na minha vida, que eu já produzi? Quais os frutos que eu posso ainda produzir na minha vida? Qual o tipo de adubo que eu devo colocar na árvore, na minha alma, para que eu possa produzir maiores frutos e bons frutos? Que Deus nos conceda essa graça de encher a nossa vida, o nosso coração de bons frutos, para que possamos um dia apresentar a Deus esses frutos do nosso coração. Tenho certeza que Deus vai colher com muito carinho os frutos produzidos nesta terra pelo nosso empenho, pela nossa colaboração com sua graça, e nós também vamos colher de Deus um dia o maior fruto que nós queremos, que é o fruto da vida eterna. Amém.